Boa noite. Bem-vindos a mais um Magazine FL. É o segundo programa e hoje o tema vai ser seleções distritais. Começo por apresentar já os meus convidados desta noite. Aqui à minha direita tenho o vice-presidente da Associação de Futebol Lisboa, o Sr. António Silva. Depois, aqui à esquerda, tenho o diretor técnico e selecionador da equipa sénior da Associação de Futebol Lisboa, Marco Guerreiro. E, mais à esquerda ainda, Pedro Calheiros, selecionador da equipa sub-14 feminina e também pertencente à equipa técnica de futebol sénior da Associação de Futebol Lisboa. Vamos então dar início à nossa conversa desta noite e vou começar aqui precisamente pelo Marco Guerreiro. Marco, vamos começar fazendo uma retrospectiva do que foi a época passada, onde tivemos, por exemplo, aqui um quinto lugar da seleção sénior na fase final da UEFA Regions Cup, a conquista da terceira edição do torneio de sub-14 de futebol feminino, terceira conquista, sendo que a segunda e a primeira também foi de Lisboa, é a única associação que conquistou este torneio. E também o terceiro lugar no Lopes da Silva, onde perdemos nas meias finais com o Setúbal, depois de ganhar ao Porto e a Braga, supostamente as seleções mais fortes. Marco, considera-se que os objetivos foram alcançados a época passada ou não, a nível de seleções distritais? Boa noite, Hugo, e dar-te os parabéns também pela tua colaboração no programa. Nós não podemos olhar para a época como um todo, mas temos também que olhar para as particularidades e temos que encarar seleção a seleção. Houve seleções que atingiram os objetivos, houve outras que não atingiram e nós, no final de cada época, fazemos sempre uma análise do trabalho que é desenvolvido e tentamos perceber quais as razões que possam ter contribuído para que os objetivos não tenham sido alcançados. Algumas vezes serão, ou poderão ser por responsabilidade nossa, quando digo nossa estou a falar do staff técnico, digamos assim. Outras têm a ver com as contingências das próprias competições, da própria regulamentação, que no caso, por exemplo, das seleções femininas, nos retiram sempre muitas jogadoras que têm qualidade e que nos poderiam dar outra dimensão. E dou um exemplo muito prático, por exemplo, a seleção sub-16 feminina. Na fase zonal apresentamos com 15 jogadoras, se a memória não me falha, e depois quando vamos para a fase final, que é passado 3 meses, dessas 15 jogadoras só podemos levar 2 ou 3, porque as outras já deixaram de ser elegíveis de acordo com o que está regulamentado. E naturalmente para uma equipa técnica não é fácil trabalhar nessas condições, não quer dizer que as outras sejam inferiores, não é por aí, mas o trabalho que é preciso desenvolver com elas uma vez por semana, depois já não é suficiente, tendo em conta que as outras associações não perdem tantas atletas e que também hoje trabalham muito bem, algumas das quais já têm centros de treino e claro que depois Lisboa também perde aqui um bocadinho para essas associações. As sub-14, mais uma vez, uma época brilhante e o Pedro nisso tem sido um elemento fundamental, porque tem conseguido ali agregar e desenvolver um trabalho com as miúdas muito positivo, tanto o Pedro como toda a gente. Ali não temos um rosto, no fundo todos nós, em todas as seleções, participamos e temos a nossa colaboração, portanto o sucesso é de todos e o sucesso também é de todos. Nas sub-16 as coisas, como eu disse, não correram muito bem, não por questões técnicas, mas por aquilo que eu há pouco também expliquei, porque de facto tem sido difícil trabalhar nesse escalão com estas contingências. Depois no futsal foi muito positivo, não é por termos perdido um jogo com a Associação de Futebol do Porto num dos escalões que não é positivo, foi um jogo fantástico e que deu na televisão, toda a gente gostou muito daquele jogo, temos ali, tanto de um lado como do outro, tínhamos ali jogadores com muita qualidade e quando perdemos assim também não deixamos de ficar satisfeitos porque o nosso propósito é desenvolver trabalho para a Federação Portuguesa de Futebol, é alimentar as seleções nacionais com qualidade e jogos como aquele promovem o futsal e não podemos dizer que foi insucesso, porque de facto aqueles miúdos tiveram um trabalho exemplar, tanto os sub-13 como os sub-15. As meninas
têm sempre mais alguma dificuldade, porque é um escalão que tem sofrido um bocadinho. O futsal feminino, com o crescimento do futebol feminino, tem sofrido um pouco. Temos sentido isso, temos sentido que a qualidade tem, eu não vou dizer que tem regredido, mas não tem evoluído aquilo que eventualmente poderia evoluir. Os séniores, naturalmente que todos nós gostaríamos de ter sido campeões europeus, mas uma coisa é aquilo que nós queremos, outra coisa é aquilo que efetivamente conseguimos, porque do outro lado também estão seleções muito fortes, que fazem um investimento muito grande nestas competições. Estamos a falar de uma competição internacional, da UEFA, a mais importante do futebol amador na Europa, e nós por 2 vezes já estivemos lá e é isso que nos orgulha, e isso é sucesso. Isso é sucesso. Ganhámos aos campeões europeus. Esse jogo também se pagou um bocadinho caro porque exigiu de nós um esforço maior nas condições em que nós também estávamos. Eu posso partilhar aqui com o Hugo e não quero aqui perder muito tempo, mas estando a fazer o balanço, só tocar nesse ponto. A equipa que foi campeã europeia parou as suas competições 2 meses antes. Portanto, 2 meses antes os jogadores estiveram exclusivamente a preparar a fase final da UEFA Regions Cup. Nós fomos uma semana, nem fez uma semana após acabar, portanto acabámos o campeonato no dia 4 e no dia 9 já estávamos a jogar. Portanto, claro que nós não lutamos todos com as mesmas armas, mas eu, na minha opinião, admito que outras pessoas possam ter outra, na minha opinião e de quem está comigo, porque nós também fazemos essa reflexão, inclusive com os jogadores, foi muito positiva a nossa prestação, dignificámos a Associação e o país, porque mais uma vez inscrevemos o nome da Associação Futebol de Lisboa numa fase final da UEFA. O Sub-14, de facto, foi frustrante, e para terminar, porque de facto conseguimos vencer aquelas que habitualmente são as seleções que normalmente conseguem bater-se um pouco mais connosco, porque têm outros argumentos, e é sempre frustrante conseguir vencer essas 2 seleções e depois num jogo em que tivemos uma infelicidade e em 5 minutos finais contra Setúbal que foram dramáticos, tanto para nós como para eles, acabou por ser mais dramático para nós, porque falhámos um penalti, falharam eles, entretanto um lance fortuito dá golo para eles e nós ficamos de fora de disputar a final. É como não é de mérito do treinador, do João, que fez um trabalho fantástico com os miúdos, são vicissitudes do futebol, nós não podemos estar só com quem ganha, temos que estar com quem desenvolve trabalho e, pelo menos enquanto eu cá tenho estado e estiver, acima de tudo vamos privilegiar o trabalho que os treinadores desenvolvem e os resultados hão de aparecer, mas não são tudo na vida. Claro. Muito bem, Marco. Passo então agora aqui para a minha direita, para o Sr. António Silva, vice-presidente da Associação de Futebol de Lisboa. Sr. António, você acompanha estas seleções todas, desde séniores à juventude, ao sub-14, sub-16, você está praticamente nas comitivas todas. Eu aprazo-me perguntar-lhe como correram, por exemplo, e agora vamos virar aqui a agulha para o futsal, como correram as interassociações de futsal, onde aqui há uma particularidade que muita gente não conhece, que é os sub-13 e sub-15 masculinos e os sub-16 e sub-17 femininos não têm classificações. Qual é a sua opinião geral em relação a esta competição? Boa noite, Hugo. Boa noite aos meus colegas de painel. Boa noite a todos que nos estão a seguir através da AFL TV. Respondendo à sua pergunta, é verdade que o futsal, as competições não são iguais às do futebol feminino e do futebol de 11. As competições são os chamados torneios interassociações, das variantes que já disse, das categorias sub-17, sub-15 e sub-13, são disputadas num momento único. Juntam-se por sorteio 4 seleções e não há classificação. E é frustrante para quem, como nós, na seleção de sub-15 tem 4 vitórias e chega ao fim do torneio, os miúdos ficam frustrados por não ter uma classificação. E também quando chegam à escola, então, a maioria são estudantes, os colegas sabem que eles foram para um torneio, fazem-lhe a pergunta, então como é que correu o torneio, como é que não correu, e eles dizem, olha, ganhamos 4 jogos. Então foram os vencedores, não há vencedores. Isto é um bocadinho frustrante para os miúdos. Mas é assim que a Federação faz esses torneios. Nós já fizemos chegar à Federação o nosso descontentamento de eles serem realizados nesses moldes, mas a Federação continua. Para já vai-se manter. A única vantagem que tem é que os miúdos são vistos, e o Marco também já o referiu, são vistos para serem chamados à seleção e, felizmente, nós nesse aspecto temos dado sempre, a grande maioria dos jogadores que são selecionados são de Lisboa. Que é um dos objetivos, precisamente. Que é o objetivo destes torneios, é mesmo esse. Muito bem, Sr. António.
Mr. Pedro Calheiros, falei há pouco, você é o selecionador que venceu 2 torneios sub-14 de futebol feminino, em 3, ou seja, em 3, Lisboa venceu os 3, você era selecionador em 2 deles. Como é que é trabalhar as meninas nesta era idade? Selecionador no primeiro. Também Era o adjunto. Era o adjunto do Fernandes. selecionador, pronto. Então venceu os 3, digamos assim. Foi. Como Foi. é que é trabalhar e conseguir estas conquistas com estas meninas ainda tão novas num futebol feminino que está agora a começar a crescer, não é? Sim, já está a começar há uns anos. Para já é um privilégio enorme trabalhar com estas meninas, principalmente nestas idades. Acompanhar a coragem, principalmente a coragem que elas têm, de abraçarem o futebol como a modalidade preferencial que elas têm. Também é preciso ter alguma coragem. E miúdas com 12, 13 anos, dedicarem-se de alma e coração. Pá, e é um privilégio enorme poder estar com elas, desenvolvê-las, promover o futebol feminino a nível nacional, a nível distrital. E as coisas depois acabam por acontecer. Quando a paixão é grande, a equipa é muito boa, eu e os meus colegas, o Tiago, o Rios, todos os que estão envolvidos, fazemos um grupo muito forte e depois acaba por acontecer. O espírito está lá, a qualidade dela está e pronto, acabou por acontecer. Mister, você tem a particularidade de trabalhar, neste caso, meninas sub-14, mas também pertence à equipa técnica de séniores que esteve na fase final da UEFA Regents Cup. São 2 trabalhos totalmente diferentes, ou não? Trabalhar com homens já feitos e trabalhar com estas meninas que estão agora a começar, a seguir um sonho, porque no futebol feminino já há meninas a sonhar serem jogadoras profissionais. Sim, é diferente. Há alguns pontos que até se unem. No sonho, há muitos jovens que integram as nossas seleções de séniores também têm o sonho de chegar a um patamar profissional. Claro. E isso, o sonho é igual. Em termos de postura e de dinâmicas, como é lógico, não tem nada a ver. Não? Porque uma seleção sénior e uma seleção sub-14 feminina ou sub-16. Claro, até porque há aqui um pormenor, eu não sei qual é a influência entre aspas, que há, por exemplo, numa seleção sub-14, em que as meninas são acompanhadas pelos pais, enquanto nos séniores, e a gente vê, já não há esse tipo de acompanhamento, não é? Interferem muito, ou tentam interferir muito os pais, ou não, mister? Não. Pelo menos no nosso caso, a mim não me chega. Ou é filtrado em São Silva, ou aqui para o diretor Marco, a mim não me chega nada dessas coisas. A minha é tranquilidade total, trabalhar com elas e de resto não me chega nada. Então vamos passar para um tema que também já depois vou assim, que tem a ver com as convocatórias e no caso concreto vamos falar precisamente dos séniores, até porque hoje saiu uma convocatória precisamente à hora do almoço. Marco, eu sei que todas as segundas-feiras, quando sai uma convocatória da AFL, há sempre muitas vozes contra a levantarem-se. Ora se é um clube que leva muitos jogadores, ora é um clube que leva menos, ora porque não se vai à terceira, ora porque não se vai à segunda. Marco, como é que é lidar com isto? E depois já lá vamos à parte dos critérios, que muita gente não sabe, mas como é que é lidar com, digamos, com as segundas-feiras à tarde? É fácil. O Hugo disse aí uma coisa que eu não concordo, que é, há sempre muitas reclamações. Nós temos milhares de atletas e duplicamos os milhares de atletas que temos pelo dobro em relação a pais. E se pusermos os familiares, ainda mais gente é. Portanto, 2, 3, meia dúzia de pessoas são insignificantes para aquelas pessoas que, de uma forma não exposta, me transmitem o contrário, que é apoio e os parabéns pelo trabalho que nós temos vindo a desenvolver. Agora, claro que há comentários que, quem não sendo não é filho de boa gente, há comentários que nos custam ler, mas eu costumo dizer, quem me conhece sabe isso, eu divirto-me imenso com as redes sociais, principalmente quando sai uma convocatória sénior, porque é a única praticamente que é questionada, né? Mas vai haver sempre, porque se não houver alguém da segunda distrital é porque não há, quando há já não falam dessa situação, já falam porque é que é do clube B e não do clube C, mas normalmente quem faz essa crítica são os familiares dos atletas que gostariam que eles fossem chamados. E isso eu respeito, porque é legítimo, toda a gente gosta de ver os seus conhecidos ou os seus familiares a serem chamados para uma seleção, e é sinal que esta seleção é de facto muito
valorizada, porque os comentários negativos e depreciativos também a valorizam. Porquê? Porque é sinal que é algo que as pessoas valorizam, que estão atentas e que se não fosse algo importante as pessoas não falavam. Não é? Portanto, eu costumo dizer que o importante é falar em nós, mesmo que seja mal, porque é sinal que o trabalho que nós fazemos é visível e tem a sua importância. Não sei se o Hugo tem alguma questão relativamente às convocatórias para desenvolver. Tenho. Eu ia-lhe agora perguntar precisamente, até ia pedir ao Pedro, porque há aqui uma das críticas que mais se lê, digamos assim, são sempre os mesmos, mas os números desmentem precisamente isso. Sim, E eu sem pedi dúvida. ao Pedro se podia lançar no ecrã a prova que esses números são errados. Ou seja, Sim. desde que o Marco é selecionador da equipa sénior da AFL, tem ideia de quantos jogadores por lá já passaram? Bom, eu não estou a ver o quadro, mas como fui eu que o fiz, se a memória não me falha, foram 81 jogadores que em 3 ciclos, estamos a falar de 3 seleções, 2 delas durante 2 épocas desportivas, uma durante uma, foram cerca de 81 jogadores que passaram pelas várias seleções, estamos a falar das fases de grupo e fases finais. Portanto, passaram muitos mais, porque nós depois chamamos muitos jogadores aos treinos que acabam depois por não ser escolhidos. Portanto, os que foram selecionados para representar a Seleção de Lisboa, no meu tempo, neste meu período, foram 81. E não estou a contar com os deste ano, que ainda não foram escolhidos e não quero dar a abordar a situação, Claro. porque ainda estamos numa fase de preparação e de seleção de jogadores. Mas foram 81. Eu agora não tenho o quadro de cor na cabeça, mas quem nos está a acompanhar pode verificar que no topo do quadro, em cada coluna, está um número mais qualquer coisa, mais 6, mais 7, mais 11. Isso significa que a seleção seguinte teve uma renovação de mais 6 ou mais 11 jogadores novos. Claro. Portanto, não podem ser sempre os mesmos. E não são sempre os mesmos. Mesmo esta, entramos num novo ciclo, e o facto de entrarmos num novo ciclo não significa que os que cá estavam têm que sair, porque isso seria de uma ingratidão tremenda e de uma injustiça que não podemos também fazê-lo. A única diferença que há este ano em relação ao anterior é que não temos uma fase final em que eu, por uma questão de princípio e de valores que tenho e que jamais abdicarei deles, também sou reconhecido àqueles que me ajudam a conquistar, por direito próprio, um lugar nas fases finais, e aí temos sempre uma atenção especial, porque há picos de forma. Este ano, quem estiver melhor, independentemente de já ter estado comigo ou não, é quem vai ser escolhido. Eles sabem disso, eu sou muito transparente com eles, nunca engano ninguém nessa matéria, mas falo com eles dentro de 4 paredes, não falo com eles cá fora, falamos lá dentro, e lá dentro eu tenho a certeza absoluta que toda a gente sabe perfeitamente quais é que são as minhas regras, qual é que é a minha forma de estar, e tenho dúvidas que algum deles, não vou dizer que concordo ou que não concordo, mas que digo ao contrário. Já voltamos ao tema da convocatória, Marco, vou passar aqui ao Sr. António. Sr. António Silva, como é que vê esta questão? Porque também sabe que há, e o Sr. António, como está sempre nas comitivas das fases finais, como é que vê esta polémica, digamos assim, à volta de cada convocatória que o selecionador faz? Olha, cada ser humano é um treinador e toda a gente tem o direito de dar a sua opinião sobre o que os outros fazem. E aqui acontece isso. E mal seria se as nossas convocatórias, em especial, como também já foi dito, em especial a do Cenas, porque nas outras categorias normalmente não há qualquer comentário, se ninguém dissesse nada. Era sinal de que não estavam atentos. E não estavam atentos àquilo que nós fazemos e àquilo que nós publicamos. Portanto, eu, para ser honesto, vivo bem com os comentários. Desde que eles não sejam com má educação, como às vezes também acontece. Porque a grande maioria deles que são feitos são desconhecimento dos regulamentos. Em especial no séniores, e também nos jovens também acontece que há algum desconhecimento, mas no séniores é constante a gente ver comentários que não se coadunam nada com aquilo que é a realidade da nossa seleção. E eu aconselhava que nós vamos publicar no nosso site, se é que já não está, sinceramente não me recordo, os regulamentos dos critérios dos jogadores que são elegíveis. E a partir daí, com certeza, que vai deixar de haver tantos comentários como há. Em relação a se convocar da primeira, da segunda, da terceira divisão, é natural que o selecionador, que não sou eu, como todos sabem, tente convocar os melhores. E se nós formos ver por esse mundo fora,
em qualquer seleção, são convocados sempre os jogadores da competição mais importante do país. Aqui, no nosso caso, é a competição mais importante da associação, que é a primeira distrital, e depois vem por aí abaixo, se tiver que ir, também se vê jogadores, e este ano já isso aconteceu, e nos outros anos também, e vai continuar a acontecer. Claro. Que está a acontecer até, inclusive, agora, para o treino de quarta-feira. Mr. Pedro Calheiros, para comentar aqui esta questão das convocatórias, também se ouve muitas vezes, não vêm jogos nenhuns, não conhecem os jogadores da equipa A, da equipa B. Eu tenho aqui números só, por exemplo, para a seleção sénior de futebol masculino, teve à volta ou mesmo um número efetivo de 70 observações durante a época. Por exemplo, a seleção de sub-14 de futebol masculino teve 21. E por aí fora, a seleção feminina teve 19, ou seja, aqui muita observação. Mister, como é que funciona? Você praticamente todos os fins de semana está num campo de futebol ou não? Sim, praticamente não. Todos os fins de semana estamos. E às vezes é ao sábado e ao domingo. Acompanhamos as meninas também, acompanhamos os séniores. Pois, vocês ao sábado e ao domingo não param. Não. Ou seja, Por muito sacrifício em casa que temos que fazer e agilizar as coisas de maneira, por exemplo, ao domingo à tarde está sempre livre para ir acompanhando e para vendo e para observar. claro, e isso vai contradizer aquilo que se diz quando se diz que não há observações e que se convoca a tal história de ser sempre os mesmos, não é? Porque há muita observação e não é só do Mr. Calheiros, eu sei. Isso É de toda a equipa técnica que normalmente estão em vários campos espalhados ao domingo. E as pessoas que criticam é que de certeza que não vão ver, porque se fossem ver, viam-nos lá sempre. Não andamos lá com uma bandeira, que não é dizer estou aqui. Não, Claro. não levo uma bandeira, nem levo nada. Mas quem conhece, quem acompanha, quem está por dentro, sabe bem que nós vemos, os jogadores sentem-se acompanhados e falamos muito sobre isso. E eles sentem-se acompanhados e sabem que estamos a ver Claro. e sabem que as observações são feitas. Isso acho que nem é assunto nada de especial. Marco, o que é assunto e de especial é aquilo que vocês têm que olhar antes de fazer uma convocatória, porque há uma série de critérios, como o Sr. António dizia aqui há pouco, e eu pedi ao Pedro para lançar no ecrã, uma série de critérios que o comum dos adeptos não sabe. Se calhar agora, hoje em dia, Marco, já sabem, pelo menos aquela principal que é, se for profissional, não pode ser chamado. Mas ainda há muitas mais do que essas. Queres falar um bocadinho disso, Marco? Sim, nós todos os anos nos repetimos um bocadinho sobre isso e eu também tenho a preocupação quando a época começa de fazer uma partilha em relação a isso, a associação também, o Hugo também já o fez e mesmo assim acaba por não ser suficiente porque há sempre alguém que não vê ou porque não tem interesse e não percebem que de facto nós, principalmente nos séniores, para fazermos uma convocatória, temos ali 4 ou 5 critérios que temos de estar sempre atentos. E pode acontecer o erro, porque nem sempre é fácil nós conseguirmos checar certos momentos da época ou do registro dos jogadores, se foram profissionais ou não. Porque uma coisa é em Portugal, outra coisa é quando eles vão para o estrangeiro. E às vezes pode-nos escapar e temos que pedir pareceres à Federação e às vezes demoram um bocadinho mais tempo e às vezes nem chegam. Eu posso lhe dizer que eu tenho um pedido de parecer à Federação há cerca de um mês de um jogador que já chamámos e que até está connosco, assumimos esse risco e ainda não o recebemos. Ainda não o recebemos. O risco agora porque é treino, né? Ainda não, e o jogador sabe isso. E ainda não o recebemos. Acima de tudo, nós somos transparentes com os jogadores. Quando os chamamos, explicamos da situação quando é o caso e se ele quiser correr o risco connosco, corre. Se não quiser, também compreendemos. Isto para dizer o quê? Às vezes é muito difícil para nós. Portanto, mas os critérios são muito simples, não há dúvida nenhuma. Portanto, e eles o Pedro penso que tem isso lançado. Portanto, eles não podem ter sido profissionais, não podem ter jogado, por exemplo, no caso de Portugal, primeira e segunda liga, porque efetivamente é profissional. Na presente época desportiva, não podem ter jogado no Campeonato de Portugal, Liga 3 ou Liga Revelação. E não sei se me estou a esquecer Nunca ter aqui. participado de uma prova profissional Pronto, também. A tudo idade que entre os seja 19 e os 40. a idade entre os 19 e os 40, pronto, isso é pacífico, depois é uma questão de critério nosso. Nós, isso também costuma ser polémico, eu tenho a minha visão sobre isso. Se o objetivo da Associação de Futebol de Lisboa é vencer todos os torneios em que participa, dignificar o seu distrito, representar o futebol amador que é praticado em Lisboa e em Portugal, porque felizmente temos representado Portugal no estrangeiro já por vários momentos. Então, o leque tem que estar aberto a todos.
Porque nas nossas competições internas, os séniores não são sub-23, nem sub-25, nem sub-21. São séniores. E os jogadores com 35, 36, 37 anos também merecem, uma vez na vida, porque têm toda uma carreira dedicada ao futebol amador, também merecem, havendo essa oportunidade e tendo valor para isso, também merecem viver estes momentos. Portanto, é olhar para as idades dos jogadores, não temos uma média de 30 anos, não temos uma média de 35, não é uma equipa de veteranos, mas tem lá, ou poderá ter, 1 ou 2 jogadores acima dos 30 anos de idade, porque nós entendemos que eles têm qualidade, têm maturidade e o seu trajeto desportivo no futebol amador é merecedor de eles terem esta oportunidade. Mas também temos miúdos de 20, 21, 24. Portanto, se as pessoas conhecerem os jogadores e se olharem para as nossas convocatórias, estão lá todas as idades representadas. Muito bem, Marco. Só em nível de Sim. critério, às vezes baralha também um bocadinho mais, porque os critérios da UEFA não são iguais aos critérios da Federação. E este ano, este início de época, houve aí muita gente um bocado baralhada, porque quando fomos para a Espanha, na fase final, os critérios eram uns, e agora, como é uma competição interna, os critérios da Federação alterou Claro. algumas coisas, alteraram, e isso também contribui um bocado para os menos atentos não fazerem um juízo de valor que não é o mais correto. Sim, o que o Pedro está a explicar é um critério muito concreto, que é o seguinte: nós, se formos apurados para Para a a fase final, fase intermédia da UEFA, aquela que foi na Turquia, por exemplo, onde tivemos. os jogadores para representarem Lisboa, neste caso Portugal, têm que ter 2 anos completos de Associação de Futebol de Lisboa. Não podem ter uma época e meia, não é 2 épocas, é 2 anos. E isto pode ser às vezes complicado. O Rafa, por exemplo, ficou de fora por 2 meses. O Leandro ficou de fora por 2 ou 3 meses. Portanto, porquê? Porque os clubes não os inscrevem logo, às vezes, e nós tivemos uma prova em junho, nem podiam inscrever em junho, né? Se nós temos uma prova em junho, se eles forem inscritos em agosto, já estão fora porque não fazem 2 anos. Portanto, e, felizmente, a Federação não coloca esse critério. Porquê? Porque também estamos em fase de apuramento e é possível acontecer que um jogador que começa agora, depois cumpra os 2 anos para ir Até à chegar à UEFA. fase final. Acima de tudo, é isso que o Pedro estava aqui a querer falar. Como se pode ver, é uma seleção de critérios rigoroso, muito rigoroso, em que o comum dos adeptos muitas vezes passa ao lado dessa situação, e tivemos a prova disso a época passada. Sr. António, esta questão dos critérios, para vocês que estão por dentro, obviamente não é nada complexa, acredita-se para o comum dos adeptos seja. Eu pergunto-lhe como é que vê, às vezes, algumas coisas que são escritas e que se percebe facilmente que a pessoa não tem conhecimento, ok? E a minha segunda pergunta vai no sentido, e aí vamos avançar para outro tema, que é a relação dos clubes com a seleção. Porque também gera sempre alguma celeuma essa questão dos clubes. Eu digo pessoalmente, vejo comentários às vezes, não está um jogador deste, não está um jogador daquele, porque às vezes o próprio jogador abdicou a pedido do clube, abdicou da seleção. Como é que o Sr. António, enquanto chefe da comitiva e vice-presidente da associação, vê esta situação? Ora, em relação à primeira pergunta, dos regulamentos, o Marco já explicou e, como eu também disse há um bocado, nós vamos colocá-los para ser visível para toda a gente, para lerem, darem contenção. Se tiverem algumas dúvidas, podem ligar para a associação, nós estamos sempre disponíveis para esclarecer. Em relação relacionado com os clubes, às vezes há algumas dificuldades que nós felizmente temos ultrapassado com o diálogo, e há jogadores que às vezes querem vir à seleção e são coagidos a não virem. O apelo que eu deixava aqui é muito claro. Qualquer jogador que seja selecionado, se não quiser fazer parte da seleção, não é obrigado, não é penalizado por nada. Agora, deve ter o cuidado, logo que recebe a convocatória, de nos dar conhecimento que abdica de vir à seleção. E porquê? Porque a convocatória normalmente sai à segunda-feira, o treino é à quarta. Se houver 2 ou 3 jogadores que não queiram vir, o selecionador escolhe um número, faz o seu plano de trabalho para o treino, com 25, 26, 27 jogadores, não interessa agora, é aqueles que ele convoca, e depois, se faltarem 3 ou 4, o trabalho que ele mentalmente fez, quando chegou ao campo, é difícil de o concretizar. Por isso era um apelo que eu deixava aos jogadores e aos clubes que tenham jogadores que não queiram vir à seleção,
logo que recebam a convocatória, façam o favor de mandar um mail para o coordenador técnico a informar da sua indisponibilidade. Muito bem, Sr. António, eu já vou passar ao Marco também para falarmos desta situação, mas antes perguntava ao Mr. Pedro Calheiros. Mister, eu já estive consigo lá próximo das 4 linhas, já vi como é que funcionam o grupo da seleção, tanto o que esteve na Turquia como o que esteve na Galiza, e a alegria é visível para quem está fora, como eu, é perfeitamente visível. E olhando daqui um pouco para o jogador profissional, o sonho de qualquer jogador é ir à seleção. Eu acredito, e aí a minha pergunta vai nesse sentido, para o jogador amador não deveria ser também o sonho representar a seleção distrital, porque dificilmente, enquanto amador, vai chegar a uma seleção nacional. Não deveria ser o sonho, porque é que há esta situação, ou se você compreende a posição dos clubes, às vezes em, eu não digo proibirem, porque é uma palavra muito forte, mas em coagirem, como disse o Sr. António muito bem, em coagirem os jogadores a não vir à seleção. Entendo o porquê desta situação. Não consigo perceber. Acho que o sonho de qualquer atleta amador, o ponto alto da carreira é representar as seleções distritais e no caso de Lisboa temos tido o privilégio de, já fizemos 2 fases finais do Europeu e representar Lisboa / Portugal no Europeu é uma coisa que não tem, é indescritível. E a mensagem acho que passa entre eles e acho que o sonho deles todos têm o sonho de representar e de experienciar. E acho que essa parte dos clubes e coisas, eu também não tenho conhecimento de nada disso. Não tenho conhecimento se coagem, se não coagem. Às vezes a informação que chega, eu não sei quem abdicou, mas de resto não. Nem sequer queria alimentar também muito isso, porque acho que não. Acho que o fundamental é que todos os jogadores, pelo menos dos que eu conheço, dos que eu falo, o sonho deles é representar e estarem dentro, irem, porque realmente é uma experiência única para a carreira deles, para a vida deles. Claro. E acho que não há palavras para descrever o que é que eles sentem e o que é que, ao representar e ao estarem inseridos nestas equipas. Eu, por acaso, recordo das palavras do André Guedes na Turquia, em que disse, numa das entrevistas que fizemos, que disse precisamente que era o meu sonho, no início da época, era chegar aqui. Cheguei, tenho o meu objetivo no futebol cumprido e agora vai seguir a sua carreira, que Deus queira que seja de muito sucesso, mas ele assumiu que era efetivamente o sonho dele, era estar naquela competição. Marco, esta é uma dificuldade que o selecionador também tem, porque, e como o Sr. António dizia, chegar à segunda, sair uma convocatória e depois a partir daí, muitas vezes, eu diria que quase temos de ter um plano B e um plano C, porque nunca sabemos o que é que vai aparecer a seguir. Marco, é uma dificuldade com que tem que viver o selecionador também, ou não? É uma das, sim. Mas a experiência também que temos também nos dá ferramentas para lidar com isso. Claro que eu não fico contente, e quem me conhece sabe que aquilo que mais me incomoda é termos a preocupação de fazer sair uma convocatória à sexta ou à segunda. Há momentos em que temos que o fazer à sexta-feira, agora podemos fazê-lo à segunda porque estamos num ciclo novo e como estamos a chamar mais jogadores, é importante tentar perceber se eles ao domingo estão a jogar ou não estão, se têm lesões, se não têm, embora às vezes isso nos escape, porque nem sempre a informação nos chega, e apesar de nós vermos 4 jogos por fim de semana, às vezes 5 ou 6, nem sempre conseguimos ter as informações todas, e aquilo que me incomoda mais é chegarmos à quarta-feira e 1 hora ou 2 horas antes do treino termos um e-mail de um clube em que os jogadores estão a abdicar da seleção. Eu isso já não acho que seja normal, e quem me conhece sabe que eu digo as coisas nos sítios certos, não é nas redes sociais. Isso eu já não acho que é normal, porque já roça aqui um bocadinho a falta de respeito pelo trabalho dos outros. E nós temos sempre respeitado muito o trabalho dos clubes. Inclusive, nós quisemos este ano reunir com os clubes, não foi possível, mas tivemos essa tentativa para podermos conversar com os clubes antes da programação sair para a rua, para tentarmos também ouvi-los, perceber quais é que eram as dificuldades, tentarmos perceber onde é que nós podíamos fazer aqui algum ajuste para também respeitar o máximo possível o trabalho dos clubes, sendo que, por vezes, o facto de nós sobrecarregarmos aqui um bocadinho mais, porque é inevitável, os jogadores, e aumentarmos eventualmente aqui um bocado o risco que possa haver de lesão por sobrecarga de treino, etc.,
nós temos essas preocupações. E quem conhece a minha forma de trabalhar sabe que nós temos uma preocupação muito grande todos de, em todos os treinos, tentarmos perceber, e no nós é a equipa técnica e o staff clínico, nomeadamente o Carlos e o Jorge, que é quem acompanham mais a seleção sénior, nós temos a preocupação de sempre que um treino se inicia, falar com todos eles, tentar perceber se treinaram de manhã, se o treino do dia anterior foi muito puxado, se no trabalho as coisas estão a correr bem, se vêm cansados, se não vêm, e tentamos gerir isso. Portanto, eu quando preparo um treino, eu não tenho plano A, B, C, eu tenho 10 planos, porque eu posso tê-los lá todos, mas 3 ou 4 não estarem a 100%, e eu tenho que gerir isso. E quando me faltam 2 ou 3, aquilo que eu já pensei para gerir a carga que os jogadores vão ter de uma forma natural, alguém vai ficar sobrecarregado, porque vai ter que fazer o trabalho dos outros 3 que não estão. E é isso que é essa a dificuldade que nós temos. Portanto, nós tentamos respeitar ao máximo o trabalho dos clubes. Eu também já estive num clube muitos anos, sei o que é que significa um clube ter objetivos e ter ambição, e sei o que é um treinador depender do resultado ao domingo à tarde. Compreendo isso tudo. Mas se eles me conhecessem verdadeiramente, sabiam que o principal interessado em que as coisas corram bem aos treinadores e aos jogadores é o Marco Guerreiro, porque se os jogadores não estiverem bem, também não vão chegar à seleção em boas condições. E nós temos essa preocupação no treino. Nós abdicamos muitas das vezes da qualidade no nosso treino, ou da intensidade, porque qualidade há sempre, mas abdicamos de alguma intensidade, porque não queremos que o jogador no dia a seguir esteja cansado. Mas depois temos aqui o reverso da medalha, que é os treinadores sabem, e não são muitos, às vezes acontece com 1 ou 2 que têm uma dificuldade maior em lidar com esta questão de ceder os jogadores à seleção, porque lá está, eu compreendo, se não ganhar ao fim de semana, se calhar na segunda-feira é despedido, eu compreendo isso perfeitamente, mas a melhor forma de ele ganhar o jogo ao domingo é não comprar uma guerra com um jogador que gostava de vir à seleção. É apoiá-lo, porque esse jogador, quando vier à seleção, vem com o apoio do treinador, não vem preocupado que se as coisas correrem mal, depois deixa de jogar. E é precisamente o contrário. Aqueles que vêm apoiados e motivados chegam ao clube e têm outro rendimento, muito maior. O treinador a ligar ao Marco e a dizer: Marco, não convoques jogadores meus, ou Marco, ou não faças isto, ou não faças aquilo. Não, nunca. Ou mostrar, pelo menos, vontade de não convocar. Nunca nenhum treinador me ligou a dizer: não quero que convoques. Já houve alguns a dizerem-me: convoca os que quiseres, se quiseres os 20, levas os 20, tens o meu total apoio. Também dirigentes de clubes, alguns também conversam comigo e vice-versa, com algumas preocupações, e eu explico. Eu costumo dizer que toda a gente que tenha dúvidas, não há problema nenhum, seja por telefone, seja pelo Messenger, não há problema nenhum de me colocar em questões, que eu sempre respondi, mesmo até a quem não me trata bem, porque eu acho que às vezes as pessoas não nos tratam bem. Não é o Marco, atenção, eu não individualizo as coisas, é a figura do selecionador, porque se amanhã, em vez do Marco, tiver o Hugo, eles não vão reclamar que o Marco já não está lá, é o Hugo, claro. É a figura do selecionador. Portanto, eu lido bem com isso. Mas toda a gente que me coloca essas questões, eu tenho respondido, às vezes até depois me arrependo, porque as pessoas por vezes abusam da nossa boa fé, em que uma mensagem que nós lhes enviamos, fazem print screen e mandam para as outras, já com má fé, porque depois o contexto pode ser deturpado e passam-se mensagens erradas para terceiros. Mas eu mesmo assim vou continuar a ser eu, e quando me colocarem questões eu vou continuar a falar com as pessoas, vou continuar não a justificar-me, mas a tentar fazê-las entender que há do lado de cá um argumento para as decisões que são tomadas. Não deveria de haver uma ligação mais próxima entre o selecionador e os treinadores das equipas? Eu não digo da primeira, digo da primeira e da segunda, pronto. Mas eu não tenho má ligação com os treinadores. Não, quando digo ligação é falar mais, por exemplo, como é que o Marco se sente quando um treino uma quarta-feira, por exemplo, quase nas vésperas de uma competição europeia, receber os jogadores para treinar à noite que treinaram de manhã? Mas eu não posso fazer nada em relação a isso, porque os jogadores são do clube. Eu posso lhe dizer que este ano, por acaso, não temos assim nenhuma situação que seja preocupante nessa matéria. O ano passado e há 2 anos tivemos algumas dificuldades, porque tínhamos aqui alguns clubes que treinavam de manhã, e a minha preocupação foi falar com alguns dos responsáveis desses clubes, no sentido dos jogadores à quarta-feira de manhã ou não treinarem no clube, ou terem ali algum alívio da carga que tinham. E aconteceu-me 2 vezes termos um jogo de preparação à noite, à quarta-feira, e os jogadores chegarem lá depois de 90 minutos de um jogo de treino no clube. Claro que esses jogadores não puderam ser chamados para uma fase
para representar a seleção. Porquê? Porque num momento tão competitivo como é o treino de uma seleção distrital, em que eles sabem que estão a lutar por um lugar, se os jogadores chegam lá já fadigados com 90 minutos de treino, ou de um jogo de treino, se precisam de dar o máximo, já não vão dar. Eu tive jogadores a jogarem 20 minutos e ter que os tirar, porque de manhã tinham treinado. E isso não é com conversa, Hugo. E eu também sou treinador, também estive do lado lá. Isso não é com conversa. Isso é sensibilidade do treinador que assume um determinado projeto no clube e que tem os jogadores que sabe que gostam de vir à seleção e que pode gerir. Uma equipa que treina 4 ou 5 vezes por semana não vai ser um treino que vai afetar minimamente, antes pelo contrário, porque eles na seleção muitas das vezes treinam aquilo que treinam mais do que suficiente para aquilo que depois é feito no clube, e a parte motivacional que eles levam para o clube é muito mais importante do que se calhar o treino que não abdicam. E o Marco já foi treinador. Não deveria ser para um treinador um motivo de orgulho ter jogadores a representar uma seleção? Significa que está a treinar os melhores, ou não? Claro, e eu posso dizer, Hugo, a gente às vezes damos demasiada importância a quem não a tem. A maioria dos treinadores tem tido a preocupação de me transmitir confiança e colaboração. E estou a falar, se calhar, de 90% deles. Portanto, às vezes damos demasiada importância a quem não a tem. Eu volto a repetir, eu respeito o trabalho de todos, a forma como cada um lida com a seleção, só cada um diz respeito, e nós estamos cá. Há bocado o vice-presidente disse bem, a única coisa que nós pedimos é respeito no sentido de quem for convocado, se não quiser vir, nos comunicar. Eu digo sempre aos jogadores, os mais antigos já sabem, mas sempre que vem algum novo, faço questão de o fazer. Quem não quiser, seja por que motivo for, motivos familiares, porque há situações também complicadas, motivos profissionais, porque não lhe apetece, porque não é uma coisa que não é uma ambição, seja por que motivo for, só têm que me dizer, mister, obrigada, ou até nem precisam de agradecer, mister, não conte comigo. Ou enviam um e-mail se não quiserem vir, quando a convocatória sair, ou à terça-feira, não temos interesse. E não há problema nenhum. Para mim só há problema quando há um compromisso e se falha com esse compromisso. Porque toda a gente tem o direito de não querer pertencer a um projeto de seleção distrital, porque é exigente. Eu posso partilhar com o Hugo, o David Cardoso, por exemplo, e estou à vontade, porque é o único jogador dos 81 que fez 10 fases, da primeira até à última, sem qualquer interrupção. Isto são 8 anos a treinar 3 ou 4 vezes por semana, mais a quarta-feira. A estar longe da família 2 vezes por ano, entre 4 a 8 dias. Quando temos fase internacional, estamos a falar de 8 dias, mais 8 dias. Portanto, e foi um desgaste tremendo. E ele abdicou. E se calhar abdicou na altura certa. Infelizmente a vida foi-lhe madrasta e não pôde dar o contributo que quis, e o Hugo assistiu a isso na Galiza. Mas fez um trajeto fantástico. 10 anos de... Desculpa, 10 fases, 8 anos. Depois temos outros com 7, penso que o Rodrigo tem 7 participações. Depois temos o Barros, o Renato, o Cláudio, salvo erro, com 6. E temos vários com 5 e com 4, depois outros com menos. Mas isto para dizer o quê? De facto, aqueles que chegam cá, normalmente só deixam, ou porque eu entendi que havia outros que estavam em melhor momento de forma, e que podiam dar outras coisas à seleção, ou porque foram para melhor. Normalmente, quem já cá veio não abdica, por norma. Ou, como foi o caso, por exemplo, do João Costa, o guarda-redes que hoje em dia está no Futebol Benfica, houve um ano que eu convoquei e ele abdicou por questões dele, e que eu respeitei perfeitamente, mas que tenho a certeza absoluta que lhe custou muito, porque gostam muito disto. E o Hugo há bocado falou de uma coisa importante, que o Pedro reforçou, que é o orgulho que eles têm de vir. Eu na Galiza, e o Hugo provavelmente assistiu a isso, o Hugo teve a oportunidade de estar muito próximo de nós, eu tive, não foi 1, nem 2, nem 3, todos os jogadores agarrados a mim, e provavelmente agarraram-se ao Pedro, agarraram-se ao Álvaro, agarraram-se ao Tiago, ao Silva, mas aí senti especialmente a mim o carinho deles, a agradecerem pela oportunidade, porque foi um momento marcante para a vida deles. E não vou aqui enumerar, mas tenho vários jogadores que dizem que aquilo que os marcou mais na vida desportiva deles foi de facto pertencerem a um projeto deste de seleção sénior na Associação Futebol de Lisboa, porque viveram coisas que a gente não consegue explicar. Não se consegue explicar. Eu diria que é o momento alto da carreira de um jogador de futebol amador, é estar presente numa competição europeia e, neste caso, só indo à seleção, no caso de Lisboa ou de outro distrito, poderá alcançar esse objetivo.
Vamos sair para um curtíssimo intervalo. Vamos, na segunda parte, continuar a falar das seleções, a falar da participação na fase intermédia na Turquia e também na fase final na Galiza. E vamos então para um intervalo curto e voltaremos já.
Ora, e como o prometido é devido, já cá estamos outra vez, após um curtíssimo intervalo, para continuarmos a falar então das seleções distritais da Associação de Futebol de Lisboa, e são muitas, não é só a sénior. A sénior pode ser, e é como no desporto é assim, ou seja, dá-se mais importância sempre aos mais velhos, mas há muitas seleções por trás, eu diria que até é onde começa tudo, porque não há ninguém que chegue a uma seleção sénior sem ter feito o seu percurso na formação. E passo aqui a palavra ao Sr. António, precisamente para abordarmos esse tema, Sr. António. São 11 seleções, se não me falha a memória, que você acompanha praticamente todas, é como chefe de comitiva, inclusive o Sub-14 Lopes da Silva, que já aqui falámos. Como é que é esta vivência junto destes grupos todos, Sr. António? Olha, para mim é um privilégio acompanhar as seleções. E só há duas que eu não tenho acompanhado, que é o futsal masculino. Este ano, o ano passado foi o Sub-15 e o Sub-13, e o Sub-13 foi pela primeira vez que houve esta competição. Portanto, as outras tenho-as acompanhadas todas. Felizmente, tenho alguma disponibilidade que os meus colegas não têm, e eu vou andando metido em todas as comitivas. Para mim, como eu disse, é um privilégio muito grande, e um privilégio e um orgulho. E porquê? Porque hoje já falamos aqui muita coisa e falamos aqui naquelas críticas que nos fazem em relação às convocatórias. E o Marco abordou e bem. Não vou dizer que é um louvor, mas é um orgulho para nós quando os pais, no final dos torneios e no decorrer dos treinos, falam connosco, nos felicitam pelo trabalho que nós fazemos. Isso é muito importante. Para as miúdas e para qualquer atleta, e hoje a grande maioria dos atletas, mesmo os profissionais, quando chegam a profissionais, a grande maioria passaram pelas seleções distritais da sua associação. Alguns fogem-nos a nós, como fogem nas outras associações, mas raramente isso acontece. E se formos a ver a nossa seleção, eu posso lhe dizer, voltando um bocadinho atrás, quando fomos campeões europeus de futebol, tínhamos lá 9 jogadores que passaram pela seleção de Lisboa. Isso é muito importante. É um orgulho. Isso é um orgulho para a associação e é um orgulho para quem na altura os acompanhou, para os treinadores, para os dirigentes e para o restante staff clínico, os técnicos de equipamentos, para estes todos. Isso é um orgulho muito grande e hoje, felizmente, também vamos ver na seleção, principalmente na seleção feminina, também há lá 3 miúdas que eu me recordo que passaram também pela nossa seleção. Uma é Lourdes, outra é a guarda-redes, a Marco Ajude-me, a Patrícia e a outra não me recordo agora o nome dela. Portanto, na seleção estão lá 3 que passaram pela seleção. E também, se olharmos ao futebol profissional, também há vários jogadores hoje em dia na Ribalta que eu recordo-me de eles terem passado pelo torneio Lopes da Silva, por exemplo. Temos o Rui Patrício, dos mais antigos, temos o João Mário, e há mais que eu agora sinceramente não me recordo. O Futre também foi um jogador que passou por Lisboa, o Figo, isto falando dos mais antigos, o Cristiano Ronaldo, e isso também parece que não, mas é muito importante. E para estes miúdos, quando chegam cá, nós normalmente temos o cuidado todos de falar em algumas coisas do passado, que é bom para eles também verem o que é que se passa aqui na seleção. Sr. António, agora faço-lhe um desafio, que é, e você acompanhando todas estas gerações, ou seja, as seleções sub-14, a seleção sénior, acredito que o comportamento nos estádios seja totalmente diferente. Como é que você gera esses grupos, digamos assim? Olha, é muito fácil. É a coisa mais fácil, eu, por acaso, às vezes as pessoas, meus amigos, também fazem essa pergunta e é fácil. Porque quando começam os treinos, eles são logo informados de quais são as regras. Fiquem ou não fiquem. E quando nós vamos para os torneios, não é preciso dizer nada. Há uma regra até muito importante que eu posso divulgar aqui, pode ser que sirva de exemplo para alguém que nos esteja a ouvir, que é que nos torneios, principalmente nestes de formação, às 10 horas da noite, toda a gente entrega os telemóveis. Neste caso, entregam, se for as meninas, é a massagista que as acompanha, se for os homens, é o massagista. Até o outro dia, depois do almoço, ninguém tem telemóveis. E em casa isso não acontece. Na escola também não acontece. E aqui nós não só dizemos, menina ou meninos, às tantas horas têm que entregar os telemóveis ao fulano. E não há problemas nenhum. Felizmente, neste tempo todo que eu cá ando, já não cá há muitos anos, em todas as seleções por onde eu passei, só tive um caso que não interessa agora aqui focar, do resto não, é fácil. E nos cenas também é essa regra? É a mesma coisa. Não, nos cenas não é essa regra, mas são avisados que quando entram para o quarto, têm meia hora para estarem-se a divertirem-se uns com os outros. E
e depois normalmente vai alguém fiscalizar, pá, e o silêncio é quase total, não quer dizer que seja a 100%, mas pelo menos a 99%, Mas no é cômodo de certeza, no cômodo geral, geral, é porta-se verdade. bem. Muito bem. Mr. Quem deve estar-se a rir. Tinha que segurar para mim. Ele não cumpre, ele não cumpre. Por exemplo, e vamos pegar nas palavras do Sr. António, e eu tive o privilégio de acompanhar as vossas 2 últimas deslocações ao estrangeiro. Há momentos que são vossos, momentos que podem fugir aqui um pouco à regra que o Sr. António falou aqui, mas são esses momentos também que fazem um grupo, ou não? Sim, claramente. Claramente. Quer Esses partilhar momentos. connosco algum assim que se lembra? Pá, olha, eu posso-vos dizer que o que se passa em Vegas fica em Vegas, não é? Não quero partilhar nada de especial. Posso partilhar posso partilhar uma situação que aconteceu comigo há 2 semanas, para tentar também exemplificar um bocado o espírito que é uma seleção distrital. Tive uma consulta num hospital, a idade também já não perdoa, não é? Uma consulta externa no hospital São José. E tive a consulta, foi consultado. Quando estou a regressar para casa, tenho um jogador da seleção a ligar-me. A mulher trabalha, ligou para o marido, pá, viu o mister, vê lá se aconteceu alguma coisa para que nós podemos ajudar, que eu vi no hospital. Só para as pessoas terem um bocado a noção também do espírito, que é uma coisa que me sensibilizou bastante, não é? A senhora viu-me, eu acho que eu nunca falei com a senhora, mas ela viu-me, ligou para o marido. É um sinal de preocupação. Exatamente. Isto demonstra também um bocado o espírito e a união e o gostar de estar. Agora, histórias, pá, Há uma que foi, tem muitos foi partilhada envolventes, diretamente tem muitos envolventes. Epá, de não vale alguém a que pena entrou no estar quarto, aqui alguém que para entrou no quarto e não tinha sensibilizar câmara. ninguém. Mas essa foi partilhada, foi pública. Por Qual? isso. Qual é que Não estamos a contar nenhum segredo. Qual? Não estamos a falar só das seleções distritais, nacionais também, Não, não. não, distrital. Não, nas nossas não tenho conhecimento. Não há nada. Alguma história? Eu sou testemunho de que o ambiente é fantástico. Eu posso, Não, eu posso partilhar uma, mas não dos séniores, das miúdas, e que o Pedro tem conhecimento. E só para a gente também, para não sermos muito rígidos aqui no programa. E esta posso partilhar. Como o Sr. Silva disse bem, e não é do tempo do Sr. Silva, nós temos regras para... Temos um programa que toda a gente tem que cumprir. Claro. Nós não vamos para... Não vamos brincar, ou seja, vamos para um torneio com responsabilidade e vamos ter momentos para trabalhar, para sermos competentes e depois também temos momentos para nos divertirmos. Mas nós somos muito rigorosos no cumprimento dos horários. Às vezes somos rigorosos demais e temos essa noção. Mas foi também a forma que nós encontramos de não baixar a guarda e de fazer com que tanto os jogadores como as jogadoras sejam exigentes com elas próprias. Porque nós sabemos que para meninas e para meninos relativamente novos, alguns é a primeira vez que vão para um É torneio, uma experiência nova. o dormir é difícil. A primeira noite é muito difícil. Às vezes até para nós já estamos habituados a isto, porque a almofada é dura, ou é alta, ou é baixa, ou porque está frio, ou porque está calor no quarto. Quem anda em hotéis sabe o que é que eu estou a falar. Os hotéis são diferentes e há quem gosta da sua cama, chega a uma cama diferente e estranha. E então tentamos que eles vão para a cama mais cedo, porque já sabemos que eles vão precisar às vezes de 1 ou 2 horas para estar a dormir. Eles ou elas. No caso da formação dos séniores é ligeiramente diferente. E então nós tínhamos ali a hora era 10 da noite, que era a hora para recolher aos quartos. Fica sempre o massagista com as jogadoras se porventura nós nos tivermos que ausentar por alguma razão, ou se quisermos recolher aos quartos mais cedo, porque somos 6, 7 e vamos nos revezando. E então a responsabilidade de garantir que vai toda a gente para a cama à noite, normalmente é do massagista que está presente, do fisioterapeuta. Claro que nós não fugimos à responsabilidade também de lá estar. Mas naquele dia, os treinadores estavam no quarto a descansar e eu tinha-me ausentado com o vice-presidente para um jantar social, que é o jantar das comitivas, e quando regressamos não estava ninguém nos quartos, só os treinadores. E ficámos um bocado preocupados. Vamos à procura do que é que se estava a passar. Então, isto agora tem graça, mas na altura... Não teve. No fundo teve. E então o que é que acontece? Meninas com 13 anos estavam todas sentadas à mesa com o massagista a comer papa Cerelac. E então nós na altura brincámos muito com aquilo. Uma brincadeira que depois há sempre alguém que não fica muito contente. Mas o que é certo, e eu tenho que fazer essa nota aqui hoje, porque a pessoa que o fez
fez de coração, fez como avô daquelas meninas todas, porque houve 2 ou 3 que lhe disseram que estavam habituadas antes de ir para a cama a comerem Cerelac ou Papa, ou o que fosse, Nestum, e ele tinha ido comprar, pediu, falou com o hotel, porque ele depois move montanhas para fazer os favores que tem que fazer às meninas dele e aos meninos, e lá conseguiu arranjar Nestum, e então pôs as meninas todas às 11 da noite a comer Nestum, em vez de estarem na cama. Pronto. Ou seja, furou aqui uma regra, mas no fundo, porque o mais importante acaba por ser o bem-estar daquelas crianças que ali estão. E isto também para transmitir aqui um bocadinho aos pais, que de facto o nosso espírito, que é o que o Calheiros estava a dizer, nós temos o nosso espírito que é muito... Só quem nos acompanha, o que teve essa oportunidade, é igual em todas as seleções. Claro que com variações, porque as idades são diferentes, claro. Também, o género também é diferente, e há sensibilidades diferentes para lidar com mulheres e com homens, ou com meninas e meninos, mas nós temos sempre esta preocupação. E temos pessoas na estrutura que têm um coração enorme e que adotam mesmo estas meninas e estes meninos como se fossem seus. Portanto, o professor António já deve estar... sim. Já agora, só para esclarecer também quem nos está a ouvir, nós antes de irmos para os torneios, no último treino que fazemos, temos o cuidado de reunir sempre com os pais, ou no recinto onde estamos a treinar, ou então aqui na associação antes da partida. Juntamos-nos todos e damos a conhecer qual é o nosso programa, que é para os pais também ficarem descansados e já sabem o que é que vai acontecer. E ainda voltando aos telemóveis, o ano passado já foi este ano, num dos torneios do futebol, não sei se foi na Sub-16 ou Sub-14, não me recordo, quando estávamos na reunião com os pais, falamos no telemóvel. E há uma mãe que levanta lá o braço, depois de nós falarmos, faça favor, olha, a minha filha não vai entregar o telemóvel. E nós dissemos, com certeza que estavam lá pais de outras miúdas que as davam e já disseram, não te preocupe. E no final do torneio, depois no final daquela reunião eu falei com ela, expliquei-lhe como era a situação, e no final do torneio a senhora veio ter comigo e disse, olha, afinal de contas a minha filha cumpriu, espero que ela agora em casa faça o mesmo. Isso, olha, já é um problema da senhora, não é nosso. Muito bem. Mas tem histórias giras do telemóvel. Qual foi aquela que os putos meteram os alarmes a tocar hora a hora? Para não perdermos muito tempo. Quarto do massagista, que ele não dormiu a noite toda. É a primeira vez, uma das primeiras vezes acontece isso, os miúdos entregam os telemóveis e têm os alarmes às 6 da manhã, outros às 5, que é, infelizmente, é a hora que eles acordam e vêm para a escola. Outros às 8. Então, se nós temos o despertar ali às 8, 8 e um quarto, ele até acorda mais cedo, mas naquele dia acordou 10 vezes. Uma às 5, outra às 5 e 10, outra às 5 e 20, outra às 5 e meia. E então, nesse dia de manhã, ninguém recebeu telemóveis porque ele depois ficou... Muito bem, Marco. Mas pronto. São coisas engraçadas. Estas são as engraçadas que a gente pode contar, e depois as outras engraçadas ficam para nós. Ficam no grupo, exatamente. Vamos então voltar a novembro de 2022, quando a seleção de Lisboa Sénior foi para Istambul disputar a fase intermédia. Uma competição que não estamos, obviamente, habituados no nosso futebol distrital em Portugal, diria eu, porque é uma competição que surge no meio da nossa competição, no meio dos nossos campeonatos. Ora, teve que haver aqui uma reformulação de calendários para permitir à seleção ir lá. Marco, eu pedia para me falar dessa ida a Istambul, onde conseguimos um brilhante primeiro lugar e a qualificação para a fase final, mas fica para quem, como eu costumo dizer, para quem chegou no fim, fica o resultado do primeiro lugar. Mas muitos não sabem aquilo que vocês passaram até para lá chegar. Pedi ao Marco para me contar como é que foi a preparação dessa fase intermédia e depois tudo o que se passou na Turquia. Já lá vai há tanto tempo, eu já passei essa fase. Não foi fácil, já falámos sobre isso há tempos. Claro que viajar com meia dúzia de horas, faço a expressão, do primeiro jogo não é fácil, não é? Nós apanhámos o avião quase de madrugada, fizemos a viagem quase de madrugada, chegámos lá às 2 ou às 3 da manhã, às 4 da manhã estávamos no corredor a fazer alongamentos, às 5 a dormir e às 9 a acordar. E às 3 da tarde estávamos a jogar, não é? Não foi fácil. Com os senhores do 1,90 m. E perdemos esse jogo. Apesar de ter sido um jogo, uma primeira parte boa da nossa parte, depois faltou frescura física e perdemos esse jogo. E depois o espírito que nos caracteriza, principalmente aos jogadores, que são eles os principais obreiros. Fizemos 2 jogos fantásticos, a depender de terceiros, mas acima de tudo, se nós não fizéssemos o nosso papel, não tínhamos conseguido. E pronto, e foi aquilo que o Hugo assistiu. Não quero dar muito mais palco a isso porque já é passado.
Agora interessa-nos é o presente, mas é uma história que todos eles e nós, inclusive é o Hugo, temos para contar, porque no fim, para lá fomos chateados, e eu tenho um bocado de mau feitio nestas coisas, porque gosto das coisas certinhas. Há quem tenha pior, eu até acho que no fundo até acabo por me conseguir controlar um bocadinho, mas ninguém gosta de ir para uma competição que quer ganhar já a perder, né? E nós fomos a perder 10-0. Nós aterrámos na Turquia e estávamos a perder 10-0. E tivemos que arranjar ali maneira. Mas eu tenho uma equipa fantástica comigo, portanto, o Pedro, o Álvaro, o Tiago, o Carlos, o Jorge, embora não tenha ido, dá-nos apoio cá. O Sou Silva tem sido incansável connosco, a direção também tem dado um apoio fantástico. Os clubes têm-nos apoiado, os jogadores têm a família também que os apoia incondicionalmente. E nós, nestes momentos, os portugueses dão as mãos e normalmente as coisas acabam por nos correr bem. Sr. António, você enquanto chefe da comitiva nessa ida para Istambul, como é que viveu essa noite? Porque eu já lá estava em Istambul à espera de notícias de quando é que vocês chegavam e havendo as horas a passar e assim, mas é impossível que vamos ter um jogo amanhã. Acredito que você também tenha sofrido um bocado no aeroporto. Foi uma noite longa e curta. Foi longa porque nós mais lá chegávamos e curta porque o tempo estava a passar muito depressa. Estávamos a ver a hora do jogo e estávamos a ver que se calhar não podíamos jogar. Mas felizmente, com todo o sacrifício que fizemos, mas acima de tudo com a boa vontade de toda a equipa, conseguimos superar isso tudo. E foi giro às 4h30 da manhã, andarem os atletas no corredor a fazer para ali uns alongamentos, como os treinadores dizem, porque eu não percebo nada disso quando eu sou treinador, mas felizmente correu tudo bem. Então foi um dia que não almoçamos, nem não tomamos um pequeno almoço, nem almoçamos, foi tudo junto. Foi tudo junto, levantamos, lavar a cara, ir para o restaurante e seguir para o jogo. E depois com quase 2 horas para fazer 30 km, com um trânsito infernal, como o Hugo sabe, que esteve lá. Isso foi... Marcou-nos, mas foi aí, se calhar, que nós começamos a lutar para ser os primeiros do grupo. Se calhar, se estivéssemos com mais antecedência, não teríamos esse espírito de sacrifício que tivemos. Muito bem. Mr. Calheiros, ainda pegando neste tema Turquia, depois destas aventuras todas, nós vimos, aliás, eu estive nas duas e vi alguma diferença, porque vimos muitas alterações ao que estava programado, a começar logo pela data de chegada, mas a minha pergunta vai no sentido, Mister, notou uma grande diferença na condição dos jogadores ao chegar à Turquia e depois, mais tarde, ao chegar à Galiza ou não? E digo isto porquê? Porque temos uma competição ao meio, eu nem diria a meio, no início das nossas competições, ou seja, passado 2 meses, sensivelmente, e depois temos uma no final dos nossos campeonatos, ou seja, no final de uma época. Notou essa parte, muita diferença nos jogadores ou não? Sim, em termos físicos, acho que foi notório para toda a gente que acompanhou. Como o Mr. Marco disse, a gente quando chega à Turquia, se nos aconteceu na Turquia, acontecesse para a Galiza, nem nos levantávamos sequer. Foi jogar nos jogos todos. E foi notório completamente, não é? O desgaste, quando chegámos à Galiza, o desgaste que os jogadores tinham era imenso. Foi uma gestão mesmo de pinças para tentar pô-los num nível, ao melhor nível possível que eles tiveram. Claro. Muito pelo querer, muito pela vontade que eles tinham, porque foi uma época esgotante, não é? Houve paragens da época por meio, houve situações que atrasou tudo e a nossa preparação foi muito déficit. Pois era, como o Marcos dizia, acabar o campeonato um domingo e na sexta estar a jogar numa competição europeia. E tu entras lá com equipas que há 2 meses estão em estágio a preparar aquela competição. Claro. Marco, depois tivemos a Galiza e eu pergunto enquanto selecionador, e como o Mr. Calheiros já disse, mas isto serve no cômputo geral, até porque as competições profissionais, normalmente temos um Mundial e temos um Europeu nos finais da época. Tirando agora a exceção do último que foi também na altura de dezembro, ou seja, à meio das competições. Marco, se fosse o Marco a mandar, a decidir, este tipo de competições europeias realizar-se-iam quando? A meio da época ou no início da época? Porque realmente, eu não sei se concorda comigo ou não, Marco, mas eu senti, não só a nossa, todas as outras seleções, muito desgastadas fisicamente na fase final na Galiza. Sim, Hugo. Eu não sei se há uma forma certa para isso. O mais importante do que o momento da época é elas acontecerem no momento em que os jogadores consigam recuperar até chegar a ele.
A mim não me faria confusão que a competição fosse feita no final do campeonato, até porque, convenhamos, não é fácil parar campeonatos, porque depois em Portugal o campeonato tem uma dinâmica, em Espanha terá outra, em Itália terá outra, em França terá outra, na Bielorrússia terá outra completamente distinta. Portanto, não seria fácil encontrar um modelo que agradasse a todos. Portanto, no nosso caso, será no fim da época, se calhar no caso da Bielorrússia é a meio ou no início, não vamos por aí. Mas no nosso caso, a única coisa que eu acho que deveria de haver esse cuidado, porque não é o caso de Lisboa, é qualquer associação. Sim. As nossas associações, as competições acabam todas mais ou menos na mesma altura, final de maio, início de junho. Se nós efetivamente fosse o investimento de Portugal ganhar todos os anos, ou procurar ganhar todos os anos esta competição, eu acho que nós íamos ganhar muitas vezes. Não iria sempre a Lisboa, às vezes iria a Lisboa, às vezes iria a Porto, Braga, Santarém, o que fosse, porque temos qualidade em todos os distritos, mas iríamos ter condições para ganhar muitas vezes. Porque se nós vamos lá nas condições em que vamos e lutamos até ao último minuto pelos lugares decisivos, nas condições em que trabalhamos, se nós trabalhássemos com outro tipo de condições, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós iríamos conseguir ter muito mais fases finais e muito mais troféus, que só temos um, que foi o Braga, que ganhou em 2011, organizado em Portugal. Portanto, também acredito que, sendo em casa, acabamos por ter mais margem para, pelo menos, descansamos, porque não fazemos viagens nem de avião de 4 ou 5 horas, nem de autocarro de 7 ou 8, foi o que aconteceu para a Galiza. Claro que para a Galiza conseguimos ir com um bocadinho mais tempo, mas íamos, como o Pedro disse bem, completamente desgastados de uma época cansativa e que acabou no dia 4. Se ela tivesse acabado 15 dias antes, nós tínhamos ferramentas para recuperar os jogadores do ponto de vista físico, para depois se apresentarem em melhores condições na competição. Só que nós não temos isso. Não temos isso e não é nenhuma crítica, porque também não é fácil para nós organizarmos os nossos campeonatos quando, por vezes, a calendarização que nos vem de cima chega já um bocadinho tarde. Se calhar quem vem de cima também o faz porque de cima também as datas FIFA, etc., também vêm tarde. Portanto, isto é tudo uma bola de neve. Se calhar ninguém tem culpa e toda a gente aqui reage em vez de agir, não é? E quem reage anda sempre atrás do prejuízo. Agora, o ideal era, de facto, a gente, no mínimo, conseguirmos ter as nossas competições paradas 2 semanas antes da prova. Isso também nos permitiria outra coisa, o que é, a mim também não me agrada treinar todas as quartas-feiras. Não me agrada nada treinar todas as quartas-feiras. Nem é produtivo para nós. Porque os jogadores desligam o chip durante 90 minutos e depois ligam o outro durante 6 dias. E quando chegam a nós, têm que ligar outra vez o chip durante mais de 90 minutos e desligam outra vez. E estamos a falar de ideias de jogo e de princípios de treino e metodologias diferentes. Porque nós temos cerca de 12, 13 clubes representados, não treinam todos da mesma maneira, não têm todos a mesma intensidade de treino. Portanto, isto é difícil de agregar. Eu preferia que a gente, se calhar, conseguisse parar a competição um fim de semana, ou 2 ou... Não, mas vá. Se conseguíssemos parar a competição 3 fins de semana, naquela altura parávamos e treinávamos só, fazíamos estágios 2 dias. E naqueles 2 dias fazíamos 4 treinos. Mas isto é uma utopia, não é possível no nosso contexto. Ainda não é possível. Não é possível no nosso contexto. Mas era preferível, como é lógico. Muito bem. Para terminarmos esta parte, para depois irmos à que está agora a começar, digamos assim, Sr. António, tenho uma pergunta para si e, sendo chefe de comitiva das duas, pergunto-lhe quais foram as principais diferenças que encontrou a nível de organização da UEFA entre Istambul e a Galiza. Ora bem, qualquer das organizações temos que dizer que foram boas, mas há uma que é melhor que a outra. A de Espanha foi bastante melhor do que na Turquia. E porquê? Porque em Espanha estavam as seleções todas apuradas para a fase final, estava o staff todo da UEFA. E a Real Federação da Galícia também estava em peso. E isso foi muito importante. Em Istambul não aconteceu isso. Nós estávamos ali 2 seleções no hotel, está mais do outro lado, eram 4 seleções. Havia muito menos gente envolvida de quem está por cima da organização, mas correu bem. O único inconveniente que havia era o trânsito, como eu já frisei anteriormente, e depois também houve alguns campos que eles nos puseram à disposição para treinar que não tinham umas condições mínimas na Turquia. Em Espanha, felizmente, os relevados, tirando
dos 7 ou 8 que temos à nossa disposição, eram todos bons relevados. E a organização muito boa, em todos os aspectos. As pessoas muito simpáticas, muito atenciosas connosco. Aí não temos rigorosamente nada a dizer. Tanto o responsável que estava adido a nós da Federação Turca como o da Espanhola, duas pessoas simpáticas, impecáveis, sempre disponíveis. Quando surgiu algum problema que era para nós difícil de resolver, mas para eles talvez fosse fácil, os problemas eram resolvidos. Portanto, não temos nada a dizer da organização. Muito obrigado, Sr. António. Marco, depois já vou ali ao Mr. Pedro Calheiros. Vamos iniciar um novo ciclo. Aliás, já se iniciou. Vamos, ao ver o quarto, quinto treino. Já se fez um jogo de preparação frente ao Santo António de Lisboa. E a minha pergunta é efetivamente um novo ciclo na verdadeira extensão da palavra? Ou seja, sim, há aqui uma mini revolução, entre aspas, revolução, até porque figuras da seleção como o David Cardoso, que abdicou, aliás, ele próprio explicou porquê na altura. Agora tivemos mais o Ivo Dias, ou seja, duas figuras carismáticas deste grupo nos últimos tempos. Vamos assistir agora a essa revolução, digamos assim, na equipa? O quadro já não está no ar, mas o quadro era um bom exemplo para explicar isso, que é, em todos os fins de ciclo, e por ciclos entendemos 2 anos, 2 épocas, no caso da gente ganhar a interna, para mim um ciclo é visto por prova, por competição. Portanto, ou é um ano, se nós ficarmos ou pela fase final ou pela fase final cá, ou 2 anos se nós formos à fase, mesmo à Europa, digamos assim. Porque o UEFA Regions Cup, na verdadeira acessão da palavra, é quando nós somos apurados para ir à Europa. Claro. Internamente, estamos a falar da Taça das Regiões nacional, digamos assim, que é a prova de apuramento. Esta tem a particularidade de nós ficarmos privados de alguns capitães nucleares. No caso do David Cardoso, o Ivo Dias, que seria o seu natural sucessor, e o Rodrigo, que apesar de estar a jogar também, está num contexto completamente diferente, não é pelo facto de estar na segunda distrital, mas o próprio contexto de treino dele. E isto é difícil para nós, como é lógico, porque estes jogadores têm o seu carisma dentro da seleção, têm o seu conhecimento daquela que é a nossa ideia de jogo, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de estar na competição, nos hotéis, neste contexto, e não por opção nossa, mas por opção deles e que nós respeitamos, ficámos privados de jogadores que, para mim, como líder, me ajudavam a liderar o grupo. A mim, ao Pedro, ao Álvaro e ao Tiago. Vai ser impossível substituí-los, como é lógico. Mas vamos ter jogadores, e temos ali jogadores connosco, que vão, de certeza absoluta, fazer agora eles o caminho deles, tal como o Ivo também teve que o fazer, tal como o Cardoso também teve que o fazer, porque nem sempre não foi capitão desde o início. Aliás, o Cardoso só é capitão há cerca de 3 anos, mais ou menos. 3, 4 anos, antes, aquela prova antes do Covid, foi quando ele foi capitão. Ainda o consegui convencer neste último ano, porque ele ia abdicar nesse ano, e consegui convencê-lo. Já não consegui convencer o Ivo, com muita pena minha, gostava de poder contar com ele. Entretanto, o André Oliveira, do Malveira, também, por motivos pessoais, para esta fase não vai estar disponível. Não quer dizer que se depois nós tivermos a felicidade de passar que não possa estar para a fase final, mas para já não está. O Serginho também é a mesma coisa, não abdicou da seleção, mas neste momento, por motivos pessoais, também não pode dar o seu contributo. Portanto, não são jogadores que, tanto o Serginho como o André não abdicaram, não podem neste momento dar o seu contributo. E estamos a falar de jogadores que eram importantes. Não é que os outros não fossem, mas tinham outro grau de responsabilidade na equipa. De resto, como estamos a começar um ciclo novo, e aquilo que eu disse há pouco, eu também tenho que ser justo com os outros jogadores que estão na competição ou nas nossas competições. Nós também vemos jogos da segunda distrital, não vemos da terceira, não temos tempo para isso, com o devido respeito por todos os jogadores que lá estão e por todos os treinadores e clubes, porque também se trabalha muito bem na terceira distrital, não tem dúvidas nenhumas, mas nós não temos tempo, as pessoas têm que perceber isso. Nós somos 4, nós temos que primeiro varrer, desculpem a expressão, a primeira divisão distrital para termos a garantia, porque há jogadores novos que chegam que têm que ser merecedores da nossa atenção. Temos que varrer primeiro a primeira divisão distrital, até para aferir se aqueles jogadores que nós conhecemos e que são a grande maioria estão em forma e estão em condições de darem o contributo que nós pretendemos.
Depois tentamos ver alguns jogos da segunda divisão distrital, mas fazemos uma coisa, que eu acho que algumas pessoas não olham a isso. O ano passado, com que equipas é que nós fizemos jogos de preparação? Precisamente com os melhores classificados da Série 1 e da Série 2 da segunda divisão distrital. E, na teoria, os melhores jogadores estão nos clubes que estão nas melhores posições. Não vamos ser hipócritas. Na teoria, é lá que eles estão a jogar. E não havendo tempo para ver toda a gente, nós temos que tomar decisões. E a decisão, o critério é tentar observar os melhores. Os melhores são os que ganham mais vezes, são os que estão nos melhores lugares. Não significa isto que nos outros clubes também não hajam jogadores com qualidade. Mas nós temos que ter um critério, não conseguimos ir a todo o lado. Os clubes e os seus treinadores também não conseguem todas as semanas observar os adversários todos. Vão observando e normalmente trabalham com 2 semanas de antecedência ou uma. Vão observar o adversário. Nós não. Nós somos 4 e, como disse há pouco, vemos no mínimo 4 jogos por semana. Às vezes vemos meias par, uma parte ou outra, e conseguimos ver 5, 6 jogos. Neste momento, a gente também não pode andar a ver jogos. Vamos para o 5º treino. Ainda vou observar jogadores a partir do 5º treino? Não posso. Porque depois entro naquela parte em que tenho que preparar a equipa. Formar já o grupo. E até aqui já chamámos 50 jogadores, Hugo. 50 para escolher 20. 50 jogadores para escolher 20. Ó Marco, pegando nessas palavras e aproveitando o tema de que falou há pouco de ter jogado com o primeiro da Série 1 da segunda Divisão e com o segundo da Série 1 da segunda Divisão, neste momento, para o mais desatento, para o adepto mais desatento, o primeiro classificado da primeira Divisão da AFL não tem jogadores na seleção. Ok? E há muita gente que questiona isso. E eu pedi ao Marco, ninguém melhor que o Marco, para explicar na primeira pessoa o porquê do Estrela da Amadora B não ter jogadores na seleção. É simples. Um dos critérios de elegibilidade dos jogadores é os jogadores não poderem jogar na presente época desportiva no Sub-23, Campeonato Nacional Sub-23, Liga Revelação. E o Estrela, ilegitimamente, tem os jogadores todos inscritos na Distrital e que podem jogar também na Liga Revelação. Ainda não jogaram todos na Liga Revelação, é um facto. Mas os melhores já foram utilizados na Liga Revelação. E depois nós temos que ter aqui um critério, que é, se nós vamos arriscar convocar um daqueles que ainda não foi para vir à seleção distrital, é legítimo que o Estrela, amanhã, por necessidade, tenha que o utilizar na Liga Revelação. E nós andamos aqui, desculpem a expressão, a dar uma expectativa a um jogador ou a tirar a expectativa a outros que podiam estar no lugar desse jogador, porque não vamos controlar o processo do clube, nem queremos. Então, por uma questão de critério, optámos por, de facto, não o fazer, porque o risco é de facto elevado e a esmagadora maioria deles já jogaram na Liga Revelação e ficam automaticamente de fora. Portanto, o melhor marcador do campeonato é um caso, e temos vários jogadores com muita qualidade e que não podem vir. Ainda bem que tocou nesse ponto, Marco, também podemos deixar aqui em jeito de esclarecimento. O melhor marcador do campeonato é o camerunês, é Kanda Ondoa, e muita gente dizia, ele é estrangeiro, não pode ir. Pode, sim, senhor. Sim, como estrangeiro não tem problema. Não pode ir é porque já jogou a Liga em Revelação. Exatamente. Fica também o esclarecimento em relação a esse assunto. Acho que está tudo dito em relação às seleções e à participação na Turquia e na Galiza, e agora este novo ciclo que se está a iniciar e que vai começar com a fase zonal em dezembro. Mister Pedro Calheiros, agora voltando a agulha outra vez ao futebol feminino, eu tenho aqui uma questão para lhe colocar, que o Marco há bocado tocou de passagem, e o Mister também falou nisso, salvo erro. Há aqui 2 situações no futebol feminino. Uma é a evolução brutal que o futebol feminino tem tido ao nível sénior. E eu arrisco-me a dizer que essa evolução começou porque há um histórico, e não podemos esquecer de clubes como o Futebol Benfica, o 1º de Dezembro, clubes que muito deram ao futebol feminino, mas eu arrisco-me que o boom, digamos assim, se deu com a entrada do Sport Lisboa e Benfica, até pela aposta que o Sport Lisboa e Benfica fez no futebol feminino, na altura, a nível financeiro. Esta evolução, Mister, está a ser acompanhada no futebol de formação, ou podemos ter o risco de essas meninas que você treina no Sub-14 chegarem ali aos 18, 19 anos e haver uma decalagem muito grande para o que é o futebol sénior feminino atualmente? Não, isso não vai acontecer, de certeza. E este boom do futebol feminino
é muito devido à formação e às apostas que a Federação também fez, aos centros de treinos que todas as associações têm feito há muitos anos para cá. Isto tudo promove e desenvolve o futebol feminino e a qualidade cada vez é maior. Tivemos ali uma tremideira com o Covid, aquela geração pós-Covid, 2008 e coisas, enfraqueceu um bocadinho, mas hoje em dia já não. Hoje em dia estamos de vento em popa. As associações e os clubes estão a fazer um trabalho meritório e desenvolver. A Associação de Lisboa, os campeonatos que tem, as equipas que têm inscritas, está a ser muito positivo e é acompanhado depois para cima. Eu comecei há 6, 7 anos para aí e hoje sento no sofá a ver a Liga BPI e vejo as minhas meninas, como eu costumo dizer. Muitas já jogam, não é? E com 5, 6 anos elas tinham 14, não é? Têm 18, 17 e já jogam nas primeiras equipas, a nível nacional. Portanto, não há esse problema de chegarem aos 18, 19 e não entrarem nas equipas profissionais, que vão entrar de certeza. E não há, e apraz dizer, obviamente, que o Sport Benfica, por exemplo, já começa a ser um habitué numa Champions League, algo que era impensável, se calhar, há 4, 5 anos atrás, Portugal ter uma equipa representada na fase de grupos da Champions League, e atualmente o Benfica já começa a ser um habitué nessas andanças, mas também com muita aposta na jogadora estrangeira, com qualidade. Sim, mas há muitas miúdas que vão aparecendo. E que jogaram, ainda agora no jogo em casa tínhamos miúdas, inclusive que foram campeãs sub-14, a primeira seleção de sub-14. Eu lembro-me da Bibocas, já jogou a Champions League e foi campeã. Isso é um orgulho bom treinador. É uma coisa extraordinária, não é? Você deve imaginar nós estarmos no sofá a olhar. Pelo menos a mim acontece claro, isso. Claro, sinto-me orgulhoso, e mais por elas, não é? Também. E por todo o trajeto, porque o nosso contributo também é diminuto, não é? Nós é a primeira seleção delas, isso é inequívoco, porque não há seleção nacional de sub-14, há distrital, isso é sempre a primeira seleção, e depois ver a evolução que elas vão tendo ao longo dos anos é uma coisa extraordinária. O futuro do futebol feminino está assegurado, não há esse risco então de haver essa penso sala? Que não. Cada vez mais participantes, cada vez mais qualidade e quantidade. E eu penso que isto tem tudo para começar a crescer ainda mais e para cimentar tudo o que já cresceu, tudo dentro das devidas proporções também, não é? Também não vamos agora... Há algumas questões metidas pelo meio que acho que deviam de ser muito mais bem refletidas e mais bem aprimoradas para que não haja um retrocesso, mas penso que não, penso que as pessoas estão a trabalhar bem e o facto disso é as associações... e torneios interassociações, que é uma coisa espetacular, só que quem acompanha é que vê a alegria e a qualidade. E lá está, como dissemos no início, é aí que tudo começa. Ou seja, é aí que tudo... Muito bem, Mister. Vamos então, estamos já na reta final do nosso programa de hoje, vamos então ver, e também é uma rúbrica que vai começar a acontecer às segundas-feiras à noite no Magazine FL, é o resumo dos 2 jogos que a AFL TV passou neste fim de semana, ou seja, o resumo do futsal no sábado e o resumo do futebol 11 no domingo. O Pedro vai já lançar o resumo desses 2 jogos que passámos aqui na AFL TV. A Rebeca, Duda vai rematar e grande gol. Um golo mesmo, a bola a ser rematada ao ângulo contrário da guarda-redes. Eu não sei se a Raquel conseguiu ver a bola a partir, mas qualquer tentava partir para o contra-ataque, não conseguiu, a Duda conseguiu cortar a linha de passe, pede-se falta, o árbitro não deu, ou melhor, o árbitro leva vantagem e a bola acaba por chegar à Duda, que faz o segundo golo, o seu segundo golo e o segundo golo da partida. Muito bem, aproveitar... Da Duda para Inês Pombo, excelente. Vai rematar. Não, deu uma grande jogada. Muito bem jogada. Grande jogada. Lá no lado esquerdo, do lado do ataque do Ericeirente, já batido. Lá para o segundo poste. Vai saltar o Armas. Cabeceio, olhou, golo! É golo! Gol!
ali pelo Palhinha, grande jogo que está a fazer João Palhinha. Bola para o Diogo Evaristo, deixa para o Renato. Renato mete aqui no lado direito no Yuri Rocha. Yuri Rocha faz sinal a Miguel Barros para entrar. Mete lá no meio. O Yuri Rocha, agora corta o Barbas. A bola era ali disputada entre Mamba e Miguel Barros, dava a melhor o Miguel. E vai Miguel, já deixou para trás o Barbas. Olha o Rei, pode ir para o golo. Olha o Rei, pode ir para o golo. Gol! É do Futebol Benfica! Ora, cá está. Tivemos então o resumo do futsal no sábado, no jogo entre a Juventude da Castanheira e o Torriense, e o jogo de futebol 11 no domingo entre o Clube de Futebol Benfica e o Grupo Desportivo União Iricenense. Antes de passarmos para o cartaz do que vai ser as próximas transmissões da AFL TV, vou passar aqui aos meus convidados desta noite para que, em jeito de despedida, façam o seu comentário. Começo aqui à minha direita pelo Sr. António Silva. Antes de mais, agradecer ao Sr. António, foi um gosto tê-lo aqui esta noite. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu queria, antes de terminar o programa, queria fazer aqui uns agradecimentos e começava por agradecer a todos os atletas que ao longo deste tempo têm passado pelas seleções da Associação de Lisboa, desde as meninas do Sub-11 até aos séniores. Lembrar que o ano passado tivemos 10 seleções em atividade e além dos torneios que já foram frisados, houve aqui 2 que não se falaram. Um foi a Sub-16 para um torneio a Santarém e o Sub-14 a um torneio a Coimbra. E depois, pelo meio, a seleção de Sub-15 e Sub-13, se a memória não me está a falhar, que participou na festa de futebol feminino onde estiveram 400 atletas. Batemos o recorde do ano anterior. Estes torneios são muito importantes para a visibilidade do futebol feminino. Portanto, agradecer a todos os atletas, agradecer também aos pais pelo esforço e pela dedicação que têm, principalmente no futebol de formação, todas as segundas e terças-feiras e quando há os torneios, de trazerem os seus filhos para que eles estejam presentes nos treinos para que são convocados. Agradecer aos clubes pela disponibilidade que têm tido também para colaborar connosco, uns pelos jogadores que são convocados e outros na assistência das suas instalações quando necessitamos para fazer treinos e jogos de preparação. E agradecer também à nossa equipa técnica, a todo o staff, ao staff clínico e ao técnico de equipamentos, pelo esforço, pela sua dedicação. E já agora também não será mal dizer aqui que os nossos treinadores trabalham graciosamente pela Associação de Lisboa. Portanto, muito obrigado pelo vosso trabalho. E para terminar, quero agradecer aos meus colegas de direção por todo o apoio que têm dado. Às vezes não é aquele que eu peço, mas dão o máximo possível que podem dar para que não falte nada às seleções. Eu sou um bocado às vezes insistente, às vezes também peço aquilo que não devia pedir, mas quero agradecer o apoio que eles têm dado e toda a disponibilidade para maturarem ao longo deste tempo. Muito obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado, Sr. António. Mr. Pedro Calheiros, passo-lhe agora a palavra. Antes de mais dizer-lhe que é sempre um gosto estar à conversa consigo e dizer-lhe que nota-se nos seus olhos o orgulho quando fala das suas meninas sub-14 e do grupo também do futebol sénior. Mister, mais uma vez, muito obrigado e dou-lhe a palavra para se despedir dos nossos seguidores. Obrigado eu pela atenção. Obrigado a toda a gente também. Primeiro ao Marco, porque isto só foi possível com o Marco, a primeira vez que me convidou, e é extensível ao Sr. Silvio e a todas as outras pessoas que passaram aqui por esta casa, a confiança que depositam em mim e a paciência às vezes tem-me até para maturar, que às vezes também não é fácil. E agradecer também lá em casa à minha mulher e à minha filha também pelo tempo que conseguem se privar da minha presença. E de resto agradecer a toda a gente que está envolvida, todas as miúdas, todos os homens, toda a gente faz parte deste mega projeto, que é uma coisa grandiosa e que acho que devia de ser experienciada por muito mais gente, só que também não há hipótese, mas quem está, que desfrute e que leve para casa estas recordações todas e agradecer a toda a gente que me acompanha. Aos meus colegas de treinadores, todos, a toda a gente. Acho que sem eles isto também não faz sentido. Isto faz sentido se formos todos
o ambiente é fantástico, é de salutar e só assim isto faz sentido. Muito obrigado, Mister. Marco, também agradecer mais uma vez, já não é a primeira vez que estamos à conversa, agradecer acima de tudo a abertura com que fala de cada assunto, não se refugia em nada e está sempre pronto para responder abertamente a qualquer questão. Muito obrigado e também lhe deixo a palavra para despedir dos nossos seguidores. Não, obrigado, Hugo. Eu não quero parafrasear o Vice-Presidente nem o Pedro, porque já fizeram aqui os agradecimentos a praticamente toda a gente, portanto, sobrescrevendo por baixo tudo o que eles disseram e os agradecimentos que eles deram, vou só fazer aqui um agradecimento a quem está comigo, e hoje está aqui o Marco e está o Pedro, e está o Pedro porque entendemos que de todos nós é aquele que provavelmente melhor personifica o que é representar uma seleção, pela postura que ele tem, pela dedicação que ele tem, pela também figura paternal que ele tem junto de todos, não só das meninas, às vezes também de nós, e porque tem sido efetivamente o nosso pêndulo que equilibra por vezes a balança, porque também temos todos o nosso feitio, e ele acaba por ser um elemento fundamental nessa vertente. Mas estamos aqui no fundo a representar também o Álvaro, o Tiago, o Pedro, o Rios, a Mónica, o João, o Carlos, a Marta, o Jorge, o Pedro, o Armindo, o Vitorino que esteve o ano passado connosco, o Telmo que esteve o ano passado connosco. Portanto, no fundo, nós estamos... e o Lionel, que chegou este ano ao pé de nós, já me estava a esquecer do grande Lionel, que também teve a capacidade para chegar e com a sua humildade integrou-se facilmente no grupo. Também é fácil, nós temos as nossas brincadeiras que ajudam a essa integração, e traz-nos ali umas trouxazinhas de vez em quando, também é importante. Ali da Malveira, já que o Nuno não traz, alguém que traga. E pronto, dizer que no fundo nós estamos aqui em representação deles, porque isto é um trabalho de muita gente, é do nós e nunca do eu, e os jogadores e as jogadoras, tanto do futebol como do futsal, eles são os atores e as atrizes principais, é por eles que nós cá estamos, é por eles que de forma abnegada estes homens trabalham todas as semanas e os fins de semana fazem quilómetros por este distrito afora para tentarem ver o máximo de jogos possíveis e de meninas e meninos possíveis, e estou-lhes muito grato e vamos procurar dignificar o trabalho que é feito nos clubes, porque sem os clubes nós também não conseguimos fazer este trabalho. Muito obrigado, Marco. Foram as palavras dos três convidados desta noite, o Sr. António Silva, o Mr. Pedro Calheiros e o selecionador Marco Guerreiro. Antes de terminarmos o nosso programa, vamos então lançar o cartaz das próximas transmissões da AFL TV. O Pedro vai lançar neste momento, porque há uma alteração em relação àquilo que foi falado aqui na semana passada. Ou seja, há aqui um jogo, e eu ainda não me apareceu aqui o quadro, agora sim. Há aqui uma alteração em relação ao que falámos na semana passada. Vamos ter então, nas próximas transmissões no futsal, vamos ter no próximo fim de semana o Jardim da Amoreira com o Vila Verde, e depois no Futebol 11 vamos ter no domingo o Estrela da Amadora B, Ponte Frielas. E depois no feriado, quarta-feira, dia 1, a tal alteração que eu referia, o jogo que anunciámos entre o Olivais e Moscavide e o Alta de Lisboa não vai ser transmitido. Vamos sim estar na eliminatória da Taça da AFL, que vai colocar frente a frente a equipa da Pedra e do Vila Franquense. Será a transmissão no feriado dia 1, e no futsal iremos ter então o Bucelenses com o Carregado. Serão as 4 próximas transmissões. Na próxima semana certamente já adiantaremos mais transmissões para o mês de novembro. Posto isto, eu vou-me despedir, dizer que foi mais uma vez um gosto estar aqui à conversa com os convidados, hoje com o tema Seleções Distritais. Para a semana, na próxima segunda-feira, às 9 da noite, lá estaremos de novo para mais um programa Magazine FL. Foi um gosto, um grande abraço, uma excelente semana e até à próxima segunda-feira.